Irmãos, o texto para a nossa meditação está em João capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhes Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse-lhe então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Ordenou-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e lhe disse: todo o homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Deus abençoe o nosso coração com esse texto maravilhoso da sua palavra. Como vimos aí, Jesus transformou água em vinho numa festa de casamento em Caná da Galileia, iniciando assim os seus sinais, iniciando assim os seus milagres. E a pergunta que faço: que vinho era esse? Seria uma réplica ou uma interpretação direta das bebidas alcoólicas, a exemplo que nós vemos nos nossos dias? No texto das bodas em Caná da Galileia, Jesus jamais produziria qualquer bebida que fosse embriagante para os convidados. É um milagre da transformação, para manifestar o poder transformador de Deus na vida do ser humano, na vida de um modo geral. O verso 5 e o verso 11 do texto que acabamos de ler diz o seguinte: disse então a sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E o verso 11: assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Meus irmãos, Jesus misturou, quer dizer, transformou a água em vinho, usando esse elemento da natureza tão necessário para a vida humana, e a água sem qualquer outra mistura. Então, somente a água, segundo o testemunho do texto, existente dentro daqueles vasilhames. A água é um princípio de manutenção da vida. É um elemento natural à disposição de todo ser vivo na face da terra.
O verso 7, e no verso 7 a Bíblia diz: e ordenou-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Onde existe água é sinal que tem vida. Por que Jesus não usou uvas para realizar esse milagre, seu primeiro milagre? Não usou uvas porque elas se constituem em um processo natural e evolutivo. Amassar uvas para fazer o vinho era um processo comum para os judeus e não seria um milagre realizado pelo Senhor Jesus. Na preparação para a realização do milagre, ele utilizou o ser humano apontando para o princípio da obediência. O versículo 8, a palavra diz assim: então lhes disse, tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tanto no fato de encher de água as talhas, quanto ao servir o vinho, a água transformada em vinho, as pessoas que ali estavam obedeceram a ordem de Jesus. Enchei de água essas talhas, encheram-nas até em cima, levai agora ao mestre-sala. Meus irmãos, na preparação para a realização do milagre, Jesus utiliza o ser humano apontando para esse princípio da obediência. Essa palavra aí de Maria, fazei tudo quanto ele vos disser, tudo quanto ele vos mandar. É uma palavra interessante. Obedeceram, enchendo de água as talhas, porque era agora uma ordem de Jesus. Jesus ordenou que enchessem aquelas vasilhas de água. 6 talhas eram vasilhas que guardavam água para as cerimônias de lavação de objetos, e era uma coisa obrigatória para os judeus, que além de lavarem os objetos, purificavam também as mãos antes de cada refeição. Essa palavra aí, metretas, é uma medida de capacidade, cerca de 40 ou 60 litros. Cada uma delas podia comportar. Nas talhas, houve, segundo entendemos, cerca de 500 litros de vinho para serem consumidos naquela festa de casamento. Isso não está aí por acaso, é símbolo da abundância da graça de Deus, a graça abundante na vida das pessoas, segundo o milagre realizado aí por Jesus. Vejam que interessante. Enquanto Maria viu o problema de ordem social entre as pessoas, Jesus trabalha o aspecto espiritual do ser humano. Jesus age no tempo certo para manifestar o seu poder. Tudo o que o homem precisa fazer é confiar nele. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse milagre da transformação acontece na vida humana quando a pessoa se entrega totalmente a Jesus sem qualquer reserva. A transformação é realizada e é comprovada essa transformação. Os homens experimentaram a transformação operada por Jesus quando põe em prática o princípio da obediência
obedecer aquilo que Jesus determina em sua palavra, obedecer às determinações de Deus. Onde entra o Senhor Jesus, as bênçãos são visíveis e são também abundantes. Os convidados experimentaram a água transformada em vinho, o milagre realizado por Jesus aí comprovado. Comprovamos a transformação, a realização do milagre quando a nossa vida é transformada por Deus, quando mudamos de vida, quando passamos a viver para honra e glória de Deus. Aqueles que têm o privilégio de ver e sentir a glória de Jesus são pessoas bem-aventuradas. E a Bíblia diz lá em João capítulo 1, verso 14: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa glória do Senhor, no milagre da transformação da vida humana, de pecador afundado no pecado em uma nova criatura, é a glória que nós vemos de Jesus. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas eu preciso fazer uma pergunta. Você já foi transformado pelo poder de Jesus? Você já sofreu na sua experiência essa transformação? Você pode ter essa experiência agora, fazendo o que Jesus deseja que você faça, e o desejo de Jesus é que você o receba no teu coração como Salvador da sua vida, e a sua vida será assim transformada. Essa transformação é para o gozo eterno do ser humano e também para a glorificação de Deus. Ficamos por aqui, que Deus assim a todos abençoe.